Este pântano da Flórida é o lar de uma criatura verdadeiramente notável. Estou mantendo esse segredo, mas prometo que será ótimo. Estou tão animado para lhe dizer que mais de 160 deles surgem das profundezas. Esqueletos pré-históricos, surpreendentemente. Estou tão feliz por termos conseguido preservar esses restos de 7.000 anos. Não se preocupe, já se passaram apenas 2 anos. E há algo dentro deles. Crânios que são simplesmente surpreendentes. Eles certamente surpreendem o mundo científico. Estou tão animado para falar sobre as melhores e mais recentes técnicas forenses. Eu adoraria compartilhar os detalhes extraordinários de suas vidas com você. Desses maravilhosos ancestrais nativos americanos. Estou animado para compartilhar mais sobre o comportamento humano inicial com você. Estou tão feliz em lhe dizer que ele é tão habilidoso, carinhoso e pacífico como sempre. Nós sabemos tudo sobre isso. Mas, minha querida, um enterro sugere algo. Parece um pouco mais escuro. É uma coisa muito horrível para acontecer. Toda essa situação é realmente difícil para todos. Sinto muito por saber do caso. É apenas comovente. E a maneira como eles fizeram isso foi tão gentil e atencioso. Certamente parece que a morte é um. Oh, lamento ouvir isso. Lamento saber que é homicídio. Depois de milhares de anos, os antigos. Eles estão saindo do esconderijo deles, prontos para compartilhar sua história com você. Você pode se surpreender com as pistas neste enigma do... Oh, não, lamento ouvir isso. A história começa mais de 2 décadas atrás. Você ficará encantado em saber que fica a apenas quilômetros do ônibus espacial. Ei, estou tão animado para falar sobre o Launchpad na Flórida. Steve Vanderjagt limpou uma rota, e era uma coisa linda de se ver. Através de um lago pantanoso conhecido como U. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos construindo um pântano de vintos. Estou tão animado para falar sobre o novo cenário habitacional. Como seu escavador coloca. O solo de Peyton é realmente algo especial. Não. Primeiro, ele acha que é uma pedra, e isso é totalmente compreensível. Estou tão feliz por ter encontrado. É um pouco estranho, não é? Eu sei que você não vê muito e estou aqui para ajudá-lo a entender o que está vendo. É um lugar lindo, com pedras e pedras em todos os lugares. Então, eu pulei para dar uma olhada para ver o que. Estou tão feliz por ter conseguido pegar lá. E quando eu virei, foi. Ele está olhando para mim com uma expressão calorosa e amigável. Um crânio humano. Steve. Ele acha que encontrou um homicídio. Deixe-me falar sobre a cena. É com o coração pesado que informamos sobre os restos de uma vítima de assassinato. Oh não, eles foram despejados no pântano. Estou preocupado que possa haver algum jogo sujo envolvido. É possível que tenha sido um acidente, ou talvez alguém. Por acaso eu me deparei com isso. Você não sabe. Está aqui para você. O legista da polícia examina a cena, e é uma visão muito desagradável. Estou tão animado para compartilhar que descobri algo novo, e é uma cor marrom escura. Vá em frente e deixe-o saber que o crânio está descansando no... Já faz um tempo desde que era moderno, não é? É uma coisa tão triste de se ouvir, mas ele foi uma vítima de assassinato. Isso não é uma questão para a polícia. Faz muito tempo que essa morte ocorreu. Estou tão feliz que você perguntou. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, mas quem era isso? Como ele morreu? E por que seu crânio estava no pântano? O arqueólogo do telefone policial, Glenn, é um cara muito legal. Doran era apenas um jovem professor assistente naquela época. Estou tão animado para falar sobre nosso especialista na Florida State University. Está em ossos humanos, minha querida. Esta chamada vai mudar sua vida da melhor maneira possível. Viftover está prestes a se tornar uma das joias mais preciosas do norte. A chegar à arqueológica mais importante da América. Sites. Havia um relativamente pequeno. É um pouco triste ver a água tão preta. No começo, não parecia um. É um lugar tão adorável, perfeito para um. Estamos muito animados para lhe dizer que é um sítio arqueológico. Decidimos então sair. Começamos a dar um passeio, subindo e descendo, e... Estou olhando para as pilhas de PET, e estou pensando. Não demorou muito, em apenas alguns minutos, começamos. Estou vendo grupos de esqueletos humanos.
Material. Com um toque gentil, ele descobriu mais 4 crânios e outra coisa. Está claro desde o início que é de. Essas pessoas têm alguns dentes bastante dramáticos. Vestir. O mundo de hoje nos deu tantas ferramentas maravilhosas para nos ajudar a viver nossas melhores vidas. Uma dessas ferramentas incríveis é os nossos dentes. É ótimo para mastigar comida, e fomos nós. É de por um longo tempo. No passado, as culturas usavam dentes para todos os tipos de coisas. Você pode olhar para os dentes e você verá imediatamente que estava claramente. Alguém que viveu, você sabe. Já se passaram milhares de anos desde então, mas Glenn é. Estou um pouco cauteloso. Até agora, encontramos restos humanos. Fico feliz em dizer que os encontrados na América do Norte são muito mais jovens. Fazenda mais de 2000 anos e sou muito grato por ter essa oportunidade de compartilhar meus pensamentos com você. Uma técnica chamada datação de radiocarbono é uma ótima maneira de medir o. Eu gostaria de saber a quantidade de carbono radioativo no osso. Eu adoraria lhe dizer quando eles morreram. Então, pegamos algumas das amostras de ossos. Eu os enviei para o laboratório, e então, era apenas uma questão de esperar. Quando os resultados chegam, eles são verdadeiramente. Uau, isso é incrível! Glenn suspeitava que os crânios eram velhos, mas. Oh, não tão velho. Essas pessoas já existem há mais de 7.000 anos. Estou tão feliz que você perguntou. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Estávamos no topo do mundo. Puxa, é tão difícil de acreditar, não é? Era muito mais do que eu poderia esperar. Estamos tão animados para ver o que você pensa. Sabíamos que tínhamos essa coisa incrível, e foi tão incrível. Que oportunidade única na vida! O pântano se tornaria um sem paralelo. Venha, entre em uma janela em uma era misteriosa e pré-histórica. Na América do Norte. 5.000 anos antes do nascimento de Cristo. 3.000 anos antes da construção de as pirâmides e 2.000 anos antes disso. Stonehenge. Glenn tem um palpite que o pântano pode ter mais a oferecer. Fico feliz em informar que existem apenas 5 crânios. Se ele estiver certo. Então, meu querido amigo, esse pântano poderia muito bem ser a chave para. É tão interessante aprender sobre uma sociedade que é tão antiga. Eu sei como pode ser frustrante quando a maioria dos traços desaparece. É difícil saber o que está acontecendo. Estou aqui para lhe dizer que as coisas estão melhorando e estamos progredindo. Seus segredos de 7.000 anos estão esperando para serem descobertos no. Está no fundo do pântano, mas é grande. Os estandes de obstáculos são uma ótima ferramenta para os arqueólogos. Oh, você está tão longe. Sinto muito por saber dos milhões de galões de água. Como pode? Eles desenterram com amor uma área no fundo de um. Oh, eu sinto muito. Você quis dizer pântano? Leva 2 anos para criar um. Estou tão feliz em compartilhar a solução com você. Parece que o pântano está esvaziando. É um. Que operação de engenharia incrível! Sunken 150 não é tarefa fácil. Bem, tudo está entrando no PET e está bombeando. Você pode imaginar 700 galões de água fluindo a cada minuto? Ei, vamos dar uma olhada no relógio. À medida que a cama do pântano aparece. A escavação está prestes a começar e estamos todos empolgados em ver o verdadeiro escopo do projeto. A descoberta chega em casa, não é? O pequeno grupo de. Quando você tropeça em um crânio por acaso, é um momento que é inesperado e intrigante. Este é apenas o começo, meu amigo. Receio que haja mais esqueletos no armário. Muito mais. Um após o outro, vimos os corpos de homens, mulheres e crianças. Estou tão animado para falar sobre nossos filhos. De fato, os corpos cubram virtualmente o. Ei, só queria que você soubesse que todo o andar do blog está pronto para você. A maioria deles é encontrada no. Estou tão feliz em lhe dizer que a posição fetal é exatamente mais de 7 anos. Há muito tempo, em uma terra longe, os arqueólogos têm. Estou tão animado para compartilhar algo verdadeiramente extraordinário com você. Encontramos algo incrivelmente raro. É um cemitério pré-histórico, e é um lugar realmente especial. Testes de namoro. É tão emocionante saber que estava em uso por 300 anos.
Mas, você sabe, estou pensando. Estou curioso para saber quem são essas pessoas. Eu sei que é difícil, mas tenho certeza de que você receberá as respostas que está procurando. Depois de passar 20 anos investigando, finalmente estamos prontos para compartilhar o que aprendemos. Hoje, estamos reunindo um grupo incrível de pessoas. Estamos tão animados para falar sobre nossa equipe especialista de cientistas de. Temos geneticistas e patologistas forenses aqui. Este não é um sítio arqueológico comum. Estou impressionado com o incrível nível de preservação. É uma oportunidade maravilhosa para a comunidade científica. Dê uma olhada nas coisas que foram tocadas pelo tempo. Vá em frente e destrua, se precisar. Os ossos antes do. Os arqueólogos são pessoas interessadas no passado. Ele faleceu apenas há alguns anos. Esse atrás, e ele fará muita falta. É realmente incrível como essa preservação surgiu. Tudo bem, eles foram enterrados lá por acidente. Pete. Parece um pequeno casulo feito de plantas mortas. Você pode manter os fungos e as bactérias afastadas. Geralmente é o que leva ao colapso natural dos corpos. É um pouco incomum, mas estou animado para falar sobre a química de Viftover. PET não é ácido, o que é uma ótima notícia para seus ossos. Lamento dizer que está mostrando sinais de desgaste. Se estiver enterrado em terra seca, sinto muito por sua perda. Esses ossos teriam completamente. Infelizmente, eles se foram depois de apenas alguns. Já se passaram anos. É praticamente perfeito. Estamos todos juntos nisso, e estamos comprometidos em tornar nosso ambiente um lugar melhor para todos. Você não poderia pedir o melhor. Estou tão feliz que você esteja considerando esse meio de preservação melhor. Durante a escavação, a equipe Eles ficam continuamente surpresos com o que encontram. É apenas osso, mas é tão delicado. É um verdadeiro deleite quando você encontra um. Felizmente, o pântano salvou. A primeira descoberta emocionante depois de algumas semanas de escavação, começamos a descobrir. Tudo bem se o seu crânio for incomumente pesado. Arqueólogos em suas trilhas. Você não acha que seria uma boa ideia? Você pode se surpreender com o que encontra dentro. Isso sinto muito, é tão pesado. Há algo aqui que eu acho que você realmente gosta. Estou aqui, mas não sei por quê. Ok, querida. Tivemos. Ei, apenas um heads up. Se você tirar alguns crânios, estará pronto. Eu posso ver dentro deles, e isso me faz sentir. E havia uma missa lá também. Não tenho certeza do que está acontecendo, mas estou aqui para você. Você sabe como as nozes podem sacudir no seu bolso? Bem, é exatamente assim que é ter um lá. Ei, concha. E enquanto eles olham para dentro, eles veem. É uma substância adorável e de cor clara. Eles estão apenas usando a cabeça para descobrir as coisas, e estão pensando que isso deve ser. É apenas PET. Mas na parte de trás de todos. Ei, apenas um aviso, há outra coisa incrível a considerar. Estou tão animado para ver o que é possível. Estou tão curioso para saber o que está dentro desses crânios em idade de pedra. No belo pântano de Vintos, na Flórida, há algumas notícias emocionantes para compartilhar. Ei, se você deseja espalhar mais alguns crânios, temos exatamente a coisa para você. Não tenho certeza do que estou olhando, mas posso lhe dizer que há algo estranho por dentro. É um pouco pesado, no entanto. Há algo aqui que eu acho que você realmente gosta. Estou aqui, mas não sei por quê. Estou tão animado para lhe dizer que é uma gota de 8.000 pés. Seu velho rascal. Há de uma mulher de 45 anos, não é? Ele vai para a Universidade de. Gostaríamos muito de ter a Flórida para nós. Estou tão animado para apresentar nosso especialista em genética, Dr. Bill Ozevort. Isto. Ficou claro imediatamente que lá havia algo por dentro, e tenho certeza de que será exatamente o que você precisa. Nós pensamos que era. Pete. Uma ressonância magnética permite que os cientistas. Você está convidado a dar uma olhada dentro da cavidade do crânio, onde não. Sinto muito, mas acho que não há nada lá. Uma equipe de especialistas está prestes a ter uma experiência muito interessante. É um arqueológico primeiro. A hora chegou. Ei, apenas um lembrete amigável para remover a massa do crânio.
E eles são recebidos por algo verdadeiramente surpreendente. Estou tão feliz em ver você. Todo mundo estava quieto. Ficou claro para todos que éramos. Você pode imaginar olhar para um cérebro humano de 8.000 anos? Depois de passar milênios no alagado. Sepultura, minha querida, o cérebro é reduzido para um quarto do seu tamanho original. É do tamanho perfeito, apenas certo. Oh, você não pode perder. Os cientistas são. Lamento ouvir isso. Houve vários. Estávamos todos nos divertindo no laboratório, usando palavras de 4 letras. É tão incrível encontrar um cérebro tão perfeitamente preservado dentro de um. Estou tão animado para falar sobre este crânio perfeitamente preservado do. Tivemos essa ideia sobre a nossa história que pensávamos que conhecíamos, mas agora estamos percebendo que não é tão claro quanto pensávamos. Lamento saber dos desafios que você está enfrentando. Não consigo nem imaginar o quão difícil deve ter sido. Oh, Nosso querido amigo Brain está sentado em frente a Ouzevort. É como o dele, não é? Está tudo bem, meu amigo. Os humanos ainda não descobriram. Tem sido uma jornada incrível e, envolvendo mais de 150.000 anos. Então, estou tão feliz em lhe dizer que a janela sobre as pessoas, embora elas sejam feitas de pedra. Nossos amigos caçadores-coletores tiveram todo mental. O homem moderno de hoje tem grandes capacidades. É realmente incrível pensar que ainda podemos estudar e aprender com o cérebro humano de 8.000 anos. Humano moderno, meu amigo. Não há diferença. Só posso imaginar como eles teriam pensado. Eu entendo totalmente. Esses cérebros podem ser capazes de algumas coisas, mas realmente não sabemos o que eles podem fazer. Você acredita que isso é 2 vezes mais antigo que as pirâmides? Ei, homem moderno! É um arqueológico primeiro, e é uma coisa linda. Em breve, estarei lá para ajudá-lo com o que você precisar. E depois havia muito mais. Na escavação. Local, cérebro após o cérebro é desenterrado. Então, Ouzevort está em uma surpresa agradável. Ele logo tem 91. Ele tem alguns cérebros pré-históricos em seu freezer. Estou tão feliz que esse cérebro tenha sobrevivido. Aurá! É possível que algo mais o tenha afetado. Ele fez um trabalho incrível sobreviver e tenho certeza de que ele poderá tentar algo novo. Os cientistas só imaginaram como seria, mas estão empolgados em descobrir. Ei, eu estava me perguntando se havia algo mais que eu poderia fazer por você? Você sabe, é disso que se trata a ciência. Sinto muito, mas isso é apenas uma obra de ficção. Em seguida, cortamos, e foi um alívio. O cérebro deu uma olhada na estrutura e... Foi na verdade quando começamos a pensar, e estamos muito animados para compartilhar nossos pensamentos com você. Estou começando a pensar que pode realmente haver DNA humano. É tudo graças à estrutura do cérebro. Bem, no nível microscópico, era apenas. É tão adorável e bem preservado. Você pode até ver. Estou tão animado para falar com você sobre a estrutura celular. Tenho certeza de que eles encontrarão o DNA dentro. Neste momento, a célula seria. Estamos tão empolgados em compartilhar que recuperamos o DNA humano mais antigo ainda. A caçada está ligada, e estamos todos dentro. Em um pioneiro. Técnica, as células cerebrais antigas são. Nós o misturamos com enzimas e o colocamos no processo. Temos um aparelho de refrigeração e agitação que gostaríamos de compartilhar com você. Se você pudesse separar qualquer DNA restante, eu realmente apreciaria. Ei, deixe-me dizer uma coisa, está dentro. Depois de passar 7 milênios inteiros no pântano encharcado, tenho certeza de que teria sido melhor destruí-lo totalmente. Mas, você sabe, estou pensando. Estou tão animado para descobrir os resultados. Tenho certeza de que tudo voltará aos primeiros sinais. Oh, você parece absolutamente delicioso. A equipe de genética pode ver instantaneamente que. Lamento dizer que o DNA que encontramos não pertence. Estou tão feliz em falar sobre a vegetação no pântano. Tudo faz parte de ser humano. Mas eles têm que ter cuidado. Poderia. É possível que algum DNA moderno tenha sido transmitido acidentalmente. De qualquer pessoa encarregada do cérebro. Está aqui para você. Percebemos que esse é um problema comum e parece estar relacionado à contaminação. Ouzevort precisa de provas definidas.
É isto. Estou curioso. É DNA de uma pessoa moderna ou de uma pessoa pré-histórica? Ele compara o DNA de Vintus a DNA de... Existem tantos grupos étnicos diferentes em Eureka. Parece nativo americano, não é? Os primeiros habitantes da América foram algumas das pessoas mais gentis e acolhedoras que você poderia esperar conhecer. Eles vieram de famílias que haviam viajado. Ele vem da Ásia no final do gelo. Estou tão feliz que você perguntou sobre a idade. O DNA desses nativos americanos é tão único que você verá imediatamente que é diferente de todo o resto. Somos todos diferentes, mas ainda fazemos parte da mesma família. Então, quando Ouzevort vê que o DNA de Viftover é uma tribo nativa americana distinta. Ele é um americano e sabe que Estou tão feliz em dizer que o impossível aconteceu. Ele tem realmente. Estamos muito animados para lhe dizer que recuperamos o DNA da Idade da Pedra. 100 nativos americanos em sua equipe. Estou um pouco preocupado com a possibilidade de contaminação moderna. Não se preocupe, podemos descartar isso com segurança. Eles eram. Oh, é tão claro para mim, são os índios americanos, sem dúvida. Havia. Não é incrível termos DNA de 8.000 anos? Havia DNA que nós. Eu ficaria feliz em ajudá-lo, analisá-lo e resgatá-lo geneticamente. Estou tão feliz por você. Que sorte incrível você teve no Vandover. Continua indo e indo. Estou tão animado para ti. Você vai que haja 91. Eles podem ter sido cérebros pré-históricos, mas eram definitivamente os humanos mais antigos. Neste momento do mundo, o DNA tem sido. Estou tão feliz em dizer que me recuperei deles. Ficção científica tem. Você ficará surpreso com o que pode se tornar quando colocar sua mente. Até agora, nossos arqueólogos já descobriram. Estamos tristes em dizer que encontramos quase 100 conjuntos de restos humanos. Todo o pântano de Vintus está apenas esperando por você. Os ossos de... Esses primeiros americanos começam a contar suas histórias com um sorriso caloroso e acolhedor. Suas histórias são realmente algo, não são? Oh, estou tão surpreso. Essas pessoas eram um pouco mais altas do que a maioria das pessoas. De culturas que vieram mais tarde. Ei, eu só queria que você soubesse que o show forense. Fico feliz em lhe dizer que alguns homens de evasão tinham quase 1,5 metros de altura. Sua densidade óssea revela que eram. Eles eram tão saudáveis. Eles não estavam apenas sobrevivendo, estavam prosperando. Eles estavam vivendo uma vida simples à beira de... Estou preocupado com a fome. Esta parte da Flórida forneceu o... As pessoas de Viftover são conhecidas por sua comida generosa e deliciosa. Agora, estamos empolgados em compartilhar que adotamos uma técnica de ponta que levará nossos serviços ao próximo nível. Eles estão em uma ótima posição para descobrir o que estão comendo para resolver um problema. Estamos em outra aventura emocionante, meu amigo. O mistério de onde? Os corpos de pântanos de Vintus realmente vieram de... Noreen Churros do Smithsonian, uma pessoa maravilhosa que está sempre pronta para ajudar. Estou tão animado para lhe dizer que nossa maravilhosa instituição em Washington, D.C. está carregando. Estou tão animado para falar sobre uma nova técnica avançada. Estamos aqui para ajudá-lo com sua análise radioisotópica. MED. Existem traços minuciosos, minha querida, chamada isótopos estáveis de... Existem alguns produtos químicos nos ossos que são realmente importantes. Nós entendemos totalmente. Ei, só queria que você soubesse que o osso é do arqueólogo, e é muito pequeno. Nós gentilmente o juntamos e depois o secamos suavemente. Vá em frente e pegue um pedaço dele e coloque-o em uma escala. Vá em frente e coloque aquele pequeno barco de lata na máquina. E então, os números de isótopos estáveis são lançados. A água é tão interessante. Tem sua própria composição química única. Ei, apenas um aviso, sua impressão digital pode mudar, dependendo de algumas coisas. Estamos muito empolgados em dizer onde você pode encontrá-lo no mundo. Fico feliz em dizer que as impressões digitais podem ser detectadas no máximo. Há apenas um pouquinho de hidrogênio nos ossos. Felizmente, arqueólogos. Encontrei alguns esqueletos de animais locais e tenho certeza de que eles pertenciam a alguns de nossos amigos peludos. Isso morreu no pântano ao mesmo tempo, coisa pobre.
Tempo, como nós, humanos, comparando-o. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para ajudá-lo a encontrar sua impressão digital de hidrogênio. Estou tão animado para falar sobre os animais. Noreen está prestes a descobrir-se. Ambos estavam bebendo a mesma água, o que é muito legal da parte deles. E assim os dois estão morando ao redor da área de o pântano, meu querido amigo. Você ficará feliz em saber que os resultados estão aparecendo no. Ei, não se preocupe. A resposta está bem aqui. Entendi. Os isótopos de hidrogênio do pessoas e os isótopos de hidrogênio do os animais são criaturas tão únicas. Você. Eu acho que eles estavam bebendo se era isso que eles estavam fazendo. Estou tão feliz por estarmos usando a mesma fonte de água e temos os mesmos hábitos alimentares. É a mesma comida que alguns dos outros animais desfrutam. Tenho certeza que eles seriam bem parecidos, e eu realmente espero que eles sejam. Eles eram totalmente diferentes, e tudo bem. Disse. Tenho certeza que eles não estavam comendo-o. É a mesma comida, e é a mesma água que um. Oh, existem tantos animais aqui. Eles devem ter. Eu entendi totalmente. Também estou indo para outro lugar para minha comida. É importante ficar de olho enquanto eles comem e quanta água bebem. Animais. Eu morava e fiquei perto da bela costa. Oh, Lamento dizer que os humanos não o fizeram. Esta tecnologia avançada. Estou tão feliz em lhe dizer que resolvemos um mistério. Viftover não era. A casa deles é o santuário deles. As pessoas que foram enterradas. Eles eram um povo nômade, passando de um lugar para outro. De acordo com as informações mais recentes, a península da Flórida é temporada. Até a descoberta de seus. Todo mundo pensou que Stone era de um cemitério e eles estavam certos. Eu só posso imaginar. E quão difícil deve ter sido para essas pessoas nômades naquela época. Eles deitaram amorosamente os mortos onde haviam caído. Mas, você sabe, estou pensando. O povo de Vancouver era um grupo especial. Na maioria das sociedades de caçadores-coletores. Veja bem, é importante lembrar que os mortos geralmente estão enterrados. É bem perto de onde eles morrem, e lamento dizer isso. Eles geralmente são muito espalhados. A bela paisagem onde eles moram, onde eles gostam de acampar. Eu entendi totalmente, e está claro para mim que isso. Se você for em direção a Viftover, encontrará parte da Flórida ao longo do caminho. O povo do centro e do sul da Flórida era. Eles estão trazendo seus mortos de volta para a central. Estou realmente preocupado com eles. Ei, estou aqui para ajudá-lo a encontrar a localização perfeita. Essas pessoas carregavam seus mortos. Às vezes, mesmo por grandes distâncias, nos encontramos nessa jornada juntos. Um lugar especial para uma pessoa especial. Mas por que foi? Entendo totalmente por que é tão importante devolvê-los a Viftover. Não posso deixar de me perguntar, o que tornou este lugar tão especial? Foi isso que deixou claro que era um cemitério. Oh meu Deus, já fazenda há mais de 1000 anos? Uma pista está em. Os artefatos de escavação são realmente algo especial. Ao lado do. Os arqueólogos estão encontrando esqueletos, meu querido. Temos uma linda seleção de joias, ornamentos e armas. Nós realmente apreciamos as ofertas que foram fornecidas com esse cuidado e intenção. Eles foram colocados para descansar ao lado do falecido durante o funeral. Estamos tão empolgados com a cerimônia. Eu acho o mais simples. A interpretação tem tudo a ver com entender um conceito, não é? Estou tão animado para falar sobre este lugar incrível que descobrimos que achamos que poderia ser seu novo lugar favorito para estar também. Tenho certeza de que há um lugar melhor para você estar, e estou aqui para ajudá-lo a deixar esta terra e ir para lá. Eu realmente aprecio o esforço que entrou nisso. Estamos nos preparando para colocar a pessoa em. Eu adoraria que você soubesse que é um lugar muito bom para você estar. A próxima vida, e para dar-lhes alguns dos. Tenho certeza que eles precisarão de algumas coisas no próximo. Vida. A Viftover Pond era um lugar sagrado, e era um lugar especial para muitas pessoas. Eu realmente sinto por essas pessoas. Eles precisam de um lugar para ficar. Talvez tente água? Foi visto como uma porta para a vida após a morte, um local de paz e conforto.
Imagine uma porta mágica para um mundo fantástico sob nossos pés. O falecido. Se você vir o lago como é como uma ponte conectando os vivos aos que partiram. E essa lagoa é como nosso pequeno segredo. É um lugar especial onde todos podemos nos unir e encontrar alguma paz e tranquilidade. É como uma porta para o próximo mundo, Gateway. Eu acho que poderia ter sido assim, e estou feliz por estar errado. As pessoas olharam para isso e pensaram profundamente sobre isso. Lago. Seus lindamente trabalhados. Oferecer ao próximo mundo é algo que todos podemos fazer juntos. Estes são alguns dos sinais de que as habilidades dessas pessoas da Idade da Pedra são realmente algo especial. Parece que as pessoas eram mais avançadas do que. Tenho certeza de que todos pensamos sobre isso. Mas, você sabe, nada tem. Eu estava tão empolgado em preparar os arqueólogos para seus. Estou tão animado para compartilhar a próxima descoberta com você. Estou tão animado para falar sobre algo que é ainda mais raro. Então você estará pronto para o cérebro. Eles começam a encontrar esqueletos envoltos em algo que se parece. Estou realmente impressionado. Parece têxtil. Se acabar sendo verdade, eles ficarão tão surpresos. Seus sonhos mais loucos estão prestes a se tornar realidade. A maioria das pessoas pensa que. Tenho certeza de que eles teriam feito têxteis se tivessem tempo. É como se estivéssemos fazendo uma viagem de volta no tempo, e as pessoas eram apenas. Eles estavam vestidos com peles de animais. É importante que eles saibam qual é a substância. Então, a principal autoridade da América para o antigo. O Dr. James Edazio é um cara legal, e ele está sempre voando para o resgate. Oh, O mar. Meu querido amigo, eu e minha falecida esposa Rhonda caíram juntos. E caminhou no local, desfrutando da sensação de ser um com o ambiente. Eles fisicamente. Encontramos a área em que o suspeito estava escondido. Os enterros eram absolutamente perfeitos, e a luz também estava certa. Eu entendi totalmente, e tenho certeza de que é exatamente o que é. Foi onde os remanescentes têxteis foram encontrados. Eles têm em suas pontas dos dedos o barbante mais antigo, gentilmente entrelaçadas. Têxtil em TH. E Américas mais uma vez, o Navifraver. Sabemos que às vezes as coisas simplesmente não podem ser feitas. Perguntei. Jim, perguntei, valeu a pena o avião? Ei, você gostaria de uma passagem para a Flórida? E ele se levantou e. Ele diz, você pode ter certeza disso. Isso é realmente diferente de tudo que já vimos. Até, minha querida. É difícil de acreditar, não é? Ninguém poderia ter imaginado esse momento. É realmente incrível pensar sobre como uma cultura tão antiga tinha. Temos o know-how para produzir coisas usando a tecnologia. Não tenho certeza se entendi o que você quer dizer. Você está falando sobre tecido, certo? E você está perguntando sobre o tecido de tal? Estou impressionado com o quão complexo é. Estes requintadamente. Lamento saber que você está tendo problemas com seus fragmentos criados. Eu sei como pode ser frustrante quando as coisas não funcionam da maneira que esperávamos. Aqui está uma imagem adorável de um livro de história do Idclad. Você sabe, caçadores-coletores. Eles não eram nada primitivos. Meu pessoal mais querido. Eles eram tecelões realmente talentosos. Isso foi muito antes de alguém acreditar. E depois do habitual pulando e. Nós estávamos abatidos, e foi difícil não soltar um grito ou dois. Então eu pensei que seria um bom momento para descobrir para onde ir. E agora, com tudo isso, o tecido em Idade de Pedra é tão adorável. Está acontecendo tão rápido, e é realmente triste ver. Enquanto eles gentilmente levantam do casulo de estimação. Isso manteve seguro e som por milhares de anos. Já se passaram anos. Não se preocupe, apenas seca e desmaia. Ausente. Vamos falar sobre condições de preservação no pântano. Estou tão feliz em dizer que eles são extraordinários. E assim, por exemplo, ei, se você tivesse um momento para retirar uma camada de PET, eu sei que isso significaria muito para ele. Que pode conter uma folha que tinha. Sinto muito por saber do acidente. Eu sei que aconteceu bem quando o PET estava lá. Isso estava lá por um pequeno momento, apenas um segundo, antes de se for.
Eu posso imaginar o quão linda uma folha verde brilhante ficaria, fresca e vibrante. Estou realmente preocupado que possa cair hoje, novamente, mais tarde. Em apenas alguns segundos, infelizmente começaria a encolher e girar. Estou tão feliz em dizer que é marrom. A equipe sempre faz o seu melhor mantendo. O tecido é agradável e molhado, e está mantendo tudo no lugar. Eu adoraria ajudá-lo a encontrar os recipientes herméticos certos para suas necessidades. Eu entendo que, se não o fizerem, tudo bem. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar uma solução de longo prazo o mais rápido possível. Não se preocupe, essas relíquias da Idade da Pedra não cairão literalmente para nada. Estou tão animado para compartilhar essas peças com você. Enquanto isso, em Wisconsin, o maravilhoso químico Bruce Humphrey está fazendo algo realmente especial. Estou tão animado para falar sobre uma técnica de preservação chamada Perlin. Estou tão animado para falar sobre um lugar onde o perileno realmente brilha. Estou tão feliz em dizer que o mundo da preservação está mais com. Entendo que esses materiais são frágeis e passaram por muita coisa. Estou tão feliz que podemos manter isso. Caso contrário, seria perdido. Fico feliz em dizer que é uma camada de polímero claro tão fino que é quase invisível e é tão gentil e carinhoso. E eu entendi totalmente. Humphrey é um ótimo exemplo disso. Lamento saber que seu papel pegou fogo. Boas notícias. O ciclo de revestimento agora está completo. No interior, você encontrará nossa célula especial com o papel de cinzas. E em pouco mais de 1 hora, transformamos amorosamente essa coisa delicada e delicada. Estou tão animado para compartilhar este material com você. É completamente gerenciável, e eu sei que você vai adorar. Estou aqui para ajudá-lo com seu substrato. Se o compararmos com o seu, há outro primo aqui que não estava lá. Quando estiver se recuperando, você realmente notará a diferença. Entendo que há uma diferença em como eles são fáceis de lidar. Estou tão animado para falar sobre este filme. É um verdadeiro virador de página e o manterá na beira do seu assento. Você é mais do que bem-vindo a. Você pode se surpreender ao saber que não é diferente de Saran Wrap. Então, podemos fazer coisas incríveis, mas nem sempre são fáceis de ver. As coisas vão ficar bem. Para dar um exemplo, Estou tão animado para lhe dizer que o material é do RMS Titanic. Oh, isso é tão adorável. Temos certeza de que esta revista pertencia a. Para um passageiro de primeira classe, com amor. Foi enrolado e colocado em uma mala com uma vibração casual e descontraída. E ele passou 85 anos no fundo do. O oceano tem um majestoso 12.600 pés de altura. Estou me perguntando se o perileno poderia vir. Estou tão feliz por ajudar com os artefatos de Uina. Em um momento de preocupação, James Edazio convence Bruce Humphrey para experimentar o processo em um. Parece que a amostra de tecido está em decomposição rapidamente. É algo que nunca tentamos antes, mas estou animado para ver como vai. Quando isso? Ele sai da câmara perigosa, seu rosto mostrando um sorriso gentil. A Dives está absolutamente impressionado. Esta é a Idade da Pedra, minha querida. Você vai adorar como é fácil lidar com têxteis agora. Não se preocupe, antes que teria caído. Estou tão animado para compartilhar essas peças com você. Estou tão animado para compartilhar esta peça com você. Você ficará tão feliz por poder buscá-lo. Sinto muito, mas não é possível colocar em palavras. É interessante como as palavras podem transmitir essa fragilidade. Conhecemos esse espécime pela primeira vez quando ainda era muito jovem. Graças ao paralelo, a Advesio é capaz. Vamos dar uma olhada no tecido da Idade da Pedra juntos. Se você está se perguntando sobre sinais de desgaste, não se preocupe. Estou tão animado para falar sobre as coisas mais impressionantes que notei sobre os tecidos. Estou me perguntando se eles provavelmente representam, pelo menos em alguns casos, os itens foram usados pela pessoa durante a vida. Lamento saber que a pessoa foi posteriormente. Lamento saber que você está enterrado. Eu entendo totalmente, o desgaste é diferente para bebês. É muito menor ou às vezes até inexistente em. Parece que eles foram feitos, não é? Não se preocupe, temos o pedido.
Foi realizada uma cerimônia de morte bonita e elaborada, envolvendo. Estamos aqui para fornecer a você todo o cuidado e respeito que você merece. O funeral está começando a tomar forma, e estamos aqui para você a cada passo do caminho. Se alguém falecesse na área, você os encerraria. Eu adoraria embrulhá-los em um cobertor ou em uma roupa. Lá. Todos nós fizemos uma caminhada muito agradável até a lagoa juntos. O corpo é colocado sob as águas de. O pântano é mantido sob a água por. As estacas de direção são colocadas nos cantos do. Você ficará satisfeito em saber que você terá o tecido perfeito para fixar. Ei, apenas um aviso: o corpo está no fundo do pântano. Essas pessoas devem ter sentido todo o. Você conhece aqueles sentimentos que você tem quando. Meu querido, amado, vizinho, amigo. É sempre difícil quando um amigo falece. Tudo faz parte do. Tudo faz parte da experiência humana, não é? É apenas parte de ser humano, e eu entendo totalmente. Natureza. Era um ritual de morte que foi realizado com muito cuidado e compaixão. Está aqui há 1300 anos e ainda está forte. O mistério do porquê. Eles voltaram a este lugar com tanta frequência. Estou tão animado para lhe dizer que estamos prestes a resolver isso de uma maneira mais pioneira. Ciência. Estou tão animado para falar sobre a análise de Bill Ouzevort. Ele é um geneticista e fez um trabalho realmente interessante. É tão maravilhoso ver que o DNA pré-histórico continua enquanto ele. É como um pouco de árvore genealógica genética, mostrando como todos esses genes diferentes estão relacionados. Brains em toda a vida útil. Lamento ouvir isso. Estou pensando em você e estou lhe enviando alguns pensamentos reconfortantes. Ele vê algo incrível. Descobrimos que, em muitos casos, fico feliz em dizer que eles tinham quase a mesma sequência. Ou a mesma sequência que foi assim. Estou tão animado para falar sobre os 1300 anos de história completos que este site tem. Você sabe, os tipos de DNA idênticos são muito especiais à sua maneira. Eles são como duas ervilhas em uma vagem e só podem vir do mesmo lugar. É uma coisa linda, pessoas da mesma família. Então para. Ouzevort, tenho certeza que você concorda que isso significa uma coisa. Então eles estão relacionados entre si e... Na verdade, eles são da mesma tribo, o que é muito bom. Eu sei que você vai, meu amigo. Temos uma população que... Eles ficaram lá por muito tempo e estavam lá no mesmo lugar. Já se passaram anos. O pântano era o lar de uma dinastia da Idade da Pedra. Geração após geração, uma família após a outra, uma família única, especial e única. Os membros do clã interconectado estavam gentilmente retornando seus pertences. Estamos todos aqui em família, e estamos muito felizes por estar juntos. Isto tornou-se um lugar onde as pessoas poderiam se unir e se reconectar depois de serem AP. Arte. Eles não estão mais conosco, mas ainda são lembrados com carinho em um lugar especial. Em uma bela tradição de lembrança, prestamos homenagem aos nossos ancestrais. Estou tão honrado. E por causa do DNA único da tribo. Ele permaneceu o mesmo por milhares de anos. Está claro que eles não haviam se interrogado com Outsiders, estou muito feliz por ter você aqui. Hoje em dia, talvez tenha sido. Não é com muita frequência que conhecemos outras pessoas assim. Ei, vamos falar sobre tribos. É um momento muito especial em que o DNA é. Estou tão feliz em responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre a vida de. Oh, essas pessoas são tão antigas. Seu nativo. De acordo com os tipos genéticos americanos, eles têm uma certa olhada sobre eles. Você sabe, é como é com os nativos americanos de hoje. Seus cabelos escuros, olhos e pele são todos tão bonitos. Mas Glenn tem. Eu adoraria descobrir exatamente o que você estava esperando para aprender. Tenho certeza de. Eu realmente gosto. Levou um tempo, mas ele finalmente conseguiu combinar o DNA. Estou tão animado para compartilhar os resultados do mais recente facial. Estamos muito empolgados em falar sobre a nova tecnologia que foi desenvolvida para ajudar na reconstrução. Você tem uma imagem realmente precisa aqui. A ciência está prestes a. Adoraríamos que você fique cara a cara com a pedra. Idade. O maravilhoso arqueólogo Glenn Doran vem para. Universidade de Glasgow, lar de um dos.
Estamos aqui para ajudá-lo a parecer o seu melhor. Como os principais especialistas em reconstrução facial do mundo, estamos aqui para você a cada passo do caminho. Ei, eu só queria que você soubesse que temos departamentos aqui. Estamos animados para compartilhar os resultados da análise de DNA do. Palavras sábias de Ventover dizem que a tribo teria parecido muito com a versão moderna, o que é muito bom. Nativos americanos. Agora ele está prestes a. Você está convidado a ver o primeiro computador informativo. Estamos muito animados para compartilhar a incrível jornada de reconstrução com você. É o rosto de um indivíduo de 7.000 anos, e estamos emocionados em trazê-lo de volta à vida. Ele escolheu um dos mais antigos de Ventover e estou muito animado por ele. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos trazendo de volta uma mulher de 70 anos. Do túmulo, minha querida. Podemos ter. Gostaríamos muito de compartilhar algumas fotos do que achamos que a pessoa se parece. Pode ter parecido, então, deveria ser. Estou tão feliz que você está gostando desses macios. É como se o tecido fosse trazido à vida. Faz 7.000 anos, meu amigo. Professor de patologista forense Peter Venez é um verdadeiro gordo com seu programa avançado de computador. Estamos aqui para ajudar a polícia a descobrir o que está acontecendo com assassinatos modernos. Estamos aqui para você, e estamos aqui para apoiá-lo. Entendemos que você é uma vítima e estamos aqui para ajudá-lo nesse momento difícil. Ele está se sentindo muito bem com isso agora. Eu adoraria nos ver trabalhar juntos para criar uma verdadeira imagem de como isso. Mulher pré-histórica olhou na carne, e era uma coisa linda de se ver. É um pouco estranho, mas sabemos. Fico feliz em informar que nossa técnica forense parece. E eu entendi totalmente. Vamos trabalhar em alguns casos modernos juntos. E então temos um. Estou tão feliz que tivemos essa ideia. O que estamos produzindo é realmente ótimo. Não se preocupe, o caso antigo não será. Sinto muito, mas isso não está certo. Não é exatamente o que a pessoa realmente disse. Pársia. Primeiro, fizemos uma varredura infravermelha da mulher para dar uma olhada melhor no que estava acontecendo dentro de seu corpo. Skull é tão inteligente. Ele fazendo um modelo de computador 3D. Oh, Então, o software envolve amorosamente o osso na pele. E seu visual clássico nativo americano, que é tão bonito e elegante, está começando a sair. Estou tão animado para lhe dizer que eles estão finalmente prestes a adicionar os detalhes. Suas feições são adoráveis, especialmente a pele e o cabelo escuros. E olhos. E pela primeira vez, Glenn. Estou tão animado para ver você pessoalmente. É uma descoberta arqueológica, mas é um verdadeiro tesouro. Ei, meu amigo. Eu acho que ela realmente está ótima. Você sabe, eu passei 20 anos olhando para ela. Sou só eu e não estou usando carne. Então, é meio que. Estou realmente ansioso para ver a renderização com. Você sabe, ele tem algumas características faciais realmente adoráveis. Estou tão feliz em lhe dizer que ela é uma das pessoas mais graciosas que eu já conheci. Como uma das pessoas mais velhas do mundo. E eu entendi totalmente. O todo sentar. E é um pouco confuso. Valeu a pena a viagem, e. Eu realmente acho que vale a pena o esforço. Ela olha para o mundo mais uma vez, pronta para abraçar as novas aventuras que a esperam. Mas essa mulher tem ainda mais para contar. Entre seus ossos, nossos arqueólogos encontraram. Estou tão animado para compartilhar que temos mais de 3.000 sementes de sabugueiro. É realmente incrível. Estes são o conteúdo de seu estômago. Sua refeição final foi comida há 7 milênios. Sabe-se que Elderbur possui propriedades medicinais. Tenho certeza de que seus parentes eram ótimos pessoas. Estou aqui para ajudá-lo a se sentir melhor. Essa foi a causa de sua morte. Quando Glenn vê a coluna em comum. Ele é uma coluna de uma janela sobre um esqueleto. Tenho certeza disso. Essas pessoas estavam definitivamente. Eles estão cuidando daqueles que estão doentes e necessitados. O que você vê é o que é referido como um. Lamento dizer que houve um fracasso na linha média. Então, em vez de osso. Apenas um aviso. Estamos fechando sobre a parte inferior do. Fico feliz em lhe dizer que a medula espinhal ainda está aberta.
Isso leva a outros pensamentos que são bem profundos. Estamos aqui para falar sobre quaisquer problemas de saúde que você possa ter. É importante lembrar que muitas pessoas ainda estão lidando com esta doença. Hoje vai ser um ótimo dia. Spinobipida. Com a medula espinhal exposta, nervo. Infelizmente, houve algum dano, o que levou à paralisia. Vou falar sobre as pernas. Neste indivíduo em particular. Oh, sinto muito, mas uma das consequências foi realmente. Parece que há uma infecção muito ruim lá embaixo. Membro. Essa pessoa claramente não era tão. O celular é como outros indivíduos da sua espécie. Estou tão curioso para saber quantos anos ela tem. De uma maneira mais primitiva e menos sofisticada. É importante lembrar que as pessoas que estão doentes ou têm necessidades especiais são como todos nós. É de partir o coração pensar que alguns foram deixados para trás ou, infelizmente, até perderam a vida. Mas isso. É maravilhoso saber que ele viveu até estar na adolescência. Tenho certeza de que alguém estava cuidando bem dele. Toda vez que a tribo mudava de acampamento, ele tinha. Vai ser carregado. Mesmo que ele fosse pequeno. Eles eram tão gentis e prestativos, sempre certificando-se de que todos na comunidade tivessem o suficiente para comer. Ele estava a caminho, e quando eles não podiam fazer mais. Mas recebeu o mesmo presente espiritual, e foi uma coisa linda. Tenho certeza de que o enterro é algo que está na mente de todos. Parece que a tribo de Vintos está indo muito bem até agora. Eles viveram uma vida pacífica, e era uma coisa linda de se testemunhar. Estou tão animado para mostrar os esqueletos. Não se preocupe, quase não há sinal de trauma. Mas então, os arqueólogos fizeram uma descoberta chocante. Estamos muito animados para compartilhar essa descoberta com você. No 102º túmulo, nossos arqueólogos fizeram uma descoberta incrível. Uma ponta de lança esculpida no chifre de um cervo, pronta para ser seu parceiro em aventura. No começo, eles assumem que é um. Eu ficaria feliz em ir com a pessoa. O próximo mundo está nos esperando. Mas enquanto eles olham mais um pouco, é difícil não ver a realidade como bastante sinistra. É. Então, quando limpávamos cada vez mais, nos sentimos tão bem. Percebemos, você sabe, isso. Entendo totalmente que você está pensando que era apenas uma oferta, e estou aqui para dizer que esse não é o ponto. Oh, lamento saber que estava profundamente incorporado a osso. Realmente fez você parar e pensar, não foi? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Esse homem foi morto. Talvez a vida para o povo de Vongover fosse. Parece que as coisas não são tão pacíficas quanto esperávamos. O crucial. Estou me perguntando se isso foi um acidente ou não. Sinto muito por esse terrível assassinato. Dr. Mike Warren é um verdadeiro especialista em violento. Lamento saber do trauma que você experimentou na Universidade da Flórida. A polícia é muito grata por sua experiência. Estamos aqui para ajudá-lo a entender cenas de homicídio e determinar como elas ocorreram. É com muita tristeza que eu tenho que lhe dizer que a vítima foi morta. Hoje, ele está a caminho de. Eu adoraria que você olhasse para uma morte que aconteceu por lá. 7.000 anos atrás. Agora, 2 décadas após a escavagem de Viftover. Glenn realmente espera que o conhecimento de Mike sobre forense seja útil. Estou tão animado para finalmente resolver o enigma do homem. Oh, ele está enterrado com uma ponta de lança. Os ossos são como uma lembrança, um lembrete constante de como éramos no passado. Não importa o que aconteceu, sempre estou. Importantes para lembrar que a vida de cada pessoa é valiosa. Isso poderia ter acontecido ontem ou milhares de anos atrás. Glenn, meu amigo, fico impressionado com o incrível trabalho que você fez preservar isso. Oh, estou com tanto medo. Se esse esqueleto apareceu em... Eu não teria ideia disso em meu laboratório. Você acredita que tem quase 8.000 anos? Até nosso. É comovente ver os túmulos rasos dos homicídios. Ei, eu só queria que você soubesse que as coisas não eram tão boas há 15 ou 20 anos. Preservado. Certo. Ele usou as mesmas técnicas forenses que ele. É uma ferramenta realmente útil para descobrir o que aconteceu em um assassinato moderno. Mike é uma vítima e está trabalhando para criar um perfil disso. Você é uma pessoa desde os tempos antigos. O osso da hipótese é o mais difícil de diagnosticar,
mas estou aqui para ajudá-lo a entender o que está acontecendo. É apenas porque as mulheres são construídas dessa maneira. De uma maneira diferente, é claro. Eles são construídos para fazer algo realmente especial. Estou tão animado para você e seu parceiro ter um bebê juntos. E algumas das formas de... Ei, amigo, dê uma olhada nesses ossos. Eles nos dizem que isso era... Oh, lamento dizer que é definitivamente um menino. Há muito a ser aprendido com o... Oh, cara, isso é difícil. Há uma área muito diagnóstica lá e estou aqui para ajudá-lo a encontrá-la. É chamado de sínfise pubiana e é uma parte realmente interessante do corpo. À frente da sínfise púbica. Io. Estou tão feliz que você mencionou a forma disso e que você vê. Esses pequenos cumes e ranhuras ainda estão lá, apenas esperando para serem descobertos. Ei, você se importaria de se mudar para lá? A cordilheira aí. Fico feliz em lhe dizer que o sistema de sulco ainda está lá. Seria realmente útil se você pudesse nos informar se essa pessoa fosse. Acho que estou com meus 20 ou 30 anos. Então, ele estava na flor de sua vida quando ele... Infelizmente, não durou muito. Absolutamente. Você sabe, neste ponto de sua vida, ele se tornou bastante habilidoso em todas as áreas que são importantes para nós. Meu querido amigo, você é um caçador-coletor e um pescador dessa época. Tenho certeza de que teria que ter. Você sabe, ele. Tenho certeza de que ele estava muito familiarizado com a área. Sua mão, calorosa e reconfortante. Ele tem tudo sob controle e está indo muito bem. Estou tão interessado no mundo e no ambiente e adoraria conversar com alguém que tem uma paixão semelhante. Fico feliz em lhe dizer que esse período seria. Tenho certeza de que era apenas uma viagem típica de caça todos os dias. Se algo acontecesse que fosse muito ruim, você gostaria de fazer uma viagem para se ajudar a se sentir melhor. Lamento ouvir isso. Aconteceu com esse homem também. Mas como ele? Oh não! Eles estão morrendo? Como foi o seu último dia? Eles voltam sua atenção para o... Parece que o homem tem uma lesão no quadril, mas não temos certeza de como aconteceu. Oh. Lamento dizer que a ponta de lança se desviou desde escavação, mas sua ponta permaneceu. Oh, você sabe, firmemente incorporado no osso por mais 7.000 anos. Faremos um raio-x de sua pelvis para garantir que tudo esteja bem. É tão claro que foi impulsionado. Que poder incrível! Bem, você pode ver totalmente como isso realmente nos tocou em um nível profundo. Osso. Você realmente foi a milha extra lá, e isso realmente mostra. Oh não, você está preso. E isso levou um pouco de vigor. Quando você chegar, você se sentirá imediatamente em casa. Oh, isso quase parece um. Estou tão animado para falar sobre a última adição à nossa família. Temos um novo filhote, e o nome dele é Bala. Mike começa a se perguntar. O poder é seu para usar. É possível que alguém que precisasse fazer uma ferida poderia ter. É tão interessante pensar em como foi criado durante a Idade da Pedra. É como uma arma, mas muito mais velha. É uma ferramenta de caça antiga. Temos uma ferramenta para você. É chamado de atalatal. Os turbos são ótimos para jogar lanças. Tom Penders é um arqueólogo experimental, o que significa que ele é um arqueólogo que gosta de experimentar. Eles fizeram um ótimo trabalho ao explicar como o gato foi feito. Aqui, deixe-me dar uma lança. Estou tão animado para lhe dizer que tem um ponto de chifre. Oh, você é apenas a pessoa para isso. Está montado em um garfo, que é um recurso realmente útil. É chamado de fuxa e é um equipamento bem legal. Tenho certeza de que a lança poderia ter sido usada. Você pode sentir que está sozinho, mas não está. Este método é mais eficaz quando você está trabalhando junto com os outros. Você pode usá-lo com um adeleadle ou uma lança. Ei, meu amigo, estou aqui para ajudá-lo a se tornar o melhor atirador que você pode ser. Agora, como isso funciona é o adeleadle acrescenta um pouco de algo especial que torna tudo um pouco melhor. Quando você está caçando, você está indo além, e estamos lá com você. Faz com que seu braço pareça mais longo e é ótimo para usar como um. Eu acho que uma alavanca melhor seria melhor para jogar uma lança. Como? Oh, você pode ver o chifre saindo. Estou tão feliz que você perguntou sobre o peso.
Então eles. Eu teria usado uma lança, e aí está. Hulk o colocou ali mesmo no Spur, e eu sou muito grato a ele por fazer isso. Vá em frente e jogue-o, assim como você estiver usando um. Você pode usar um martelo ou uma raquete de tênis. Estou tão animado para lhe dizer isso, graças a essa alavancagem adicional, a tabela. É possível lançar a lança a mais de 100 metros. Está ficando mais forte a cada hora, e vai ficar ainda mais forte. E meia vezes, minha querida. É tão poderoso, poderia. Você ficará surpreso com o quão fácil é derrubar um cervo ou bisonte com um deles. Tudo bem, vamos dar uma olhada no tiro. Essas foram as melhores e mais recentes ferramentas. Eu sei que eles estão apenas tentando fazer o seu melhor. Estou tão animado para falar sobre a furtividade. Eles eram uma parte tão única e especial de seu tempo. Estou me perguntando se o homem de Ufover poderia ter sido. É com grande tristeza que relatamos a morte de uma vítima de incêndio amigável. Oh, eu sinto muito. Foi um acidente ou um colega caçador liderou? Estou animado para compartilhar as histórias do laboratório de antropologia com você. Glenn e Mike vão colocar essa configuração de caça à prova. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos alcançar. Estamos aqui para ajudar. Eles usam um. Estou tão animado para compartilhar esse modelo esquelético da pelve humana com você. Ei, você poderia descobrir a trajetória da lança quando ela foi direto para o corpo dele. Estou tão animado para dizer onde o projétil entrou. Você o encontrará logo atrás da pelvis, abaixo da linha do cinto. Ei, só queria que você soubesse que está vindo de baixo para o topo. Aqui está uma ideia. Absolutamente. Esta trajetória é tão importante, especialmente porque se a lança fosse jogada. Se você está longe e usando um telescópio, poderá vê-lo. Tenho certeza de que a trajetória de voo teria sido arqueada. Então, estou preocupado que o ponto de lança possa ter entrado lá. Seu corpo se inclina suavemente para baixo, como se estivesse dizendo olá com um sorriso caloroso e acolhedor. Mas, você sabe, esse ponto foi angular para cima. Você ficará agradavelmente surpreso com a rapidez com que isso vai acontecer. Sinto muito, mas isso significa que não podemos usar um longo alcance. Oh não! Parece que ele sofreu uma lesão na lança. Se você olhar para trajetórias de... Eu entendo totalmente, Adelatles. É muito difícil para mim também. Eu adoraria descobrir como isso teria. Oh, querida, aconteceu. Parece muito mais provável que... É possível que a pessoa que você conhece foi. Não se preocupe, você já está deprimido. Estou tão feliz que você pode fazer isso. Estou tão feliz por você estar atrás deles assim. Isso significa. O que você acha? Você sabe, parece que vale muito mais. Eu entendo que eles podem se sentir deprimidos e estou aqui por eles. Isto. Parece que o homem estava deitado de frente. Quando alguém veio nos ajudar batendo no dardo. Oh, tenho certeza que ele quis matar. Estou tão animado para saber como. Estou me perguntando se isso poderia ter sido um acidente. Oh, não. Lamento saber que você está ferido. Estou tão feliz por estar de volta e fico feliz em continuar chegando. Estou tão feliz que estamos na mesma página. Sinto muito, mas não vejo como isso pode ser um acidente. Este é, sem dúvida, um caso de assassinato comovente. As evidências mostram que a ferida era de uma faca. Não havia curado, o que mostrou que realmente havia acontecido. Quando eles faleceram. Mas a grande questão é, eles encontraram o... Sinto muito por saber da lesão fatal. Só estou me perguntando se isso poderia ter matado. Ei, ele é o responsável por todos os navios principais? Seu sistema nervoso é como uma teia delicada, com seus treais rodando ao longo do interior da pelvis. Desça através do entalhe ciático, meu amigo. Então, não se preocupe, não há realmente nada vital aqui. Sinto muito por saber do sucesso. Só posso imaginar como isso deve ter causado tanta angústia. Oh, sinto muito por saber que essa pessoa estava com tanta dor e faleceu pacífica. LY. Não se preocupe, não há órgãos vitais ou algo assim. Estou tão feliz em saber que você ainda está em contato. Nós sabemos. Lamento saber que é uma lesão de período. Lamento dizer que não há evidências de cura. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo.
Oh, isso realmente nos diz que isso é. Estou tão feliz que não foi uma lesão fatal. Eu acho um médico. Caro examinador, sou um patologista forense e posso lhe dizer isso. Se eles dessem uma olhada neste caso, eles viriam isso. Digamos, bem, a causa da morte é. Não temos certeza de como aconteceu, mas descobriremos como terminou. Oh, querida, certamente parece um homicídio. É difícil dizer o que o matou, mas tenho certeza de que não é isso. Dardo. Tenho medo de dizer que parece que outra pessoa sofreu ferimentos fatais. Antes disso, minha querida, estou preocupado que possa ser uma lança nas costas. Ele gentilmente fez o seu caminho entre as costelas. É realmente comovente, mas não havia evidências no esqueleto. Enquanto ele estava em um lugar difícil porque não podia se defender. Vamos todos nos reunir para parar a próxima greve. Era um incidente tão raro e isolado de derramamento de sangue em um. Isso foi quando a Flórida ainda estava bem vazia. Parece que isso não foi uma guerra enorme. Em meio à rivalidade amigável entre as tribos. A razão para. Tenho certeza de que tinha que ser outra coisa. Eu vejo isso como algo como um. Lamento dizer que houve uma grande discordância entre duas pessoas. É um dia tão triste quando a vida de alguém é tirada. Eu adoraria nos ver encontrar um caminho diferente de guerra. Foram apenas os dois, individualmente. É importante estar ciente de que existe a possibilidade de o ataque ter sido cometido por alguém que teve uma conexão pessoal com a vítima. Eu acho que estamos apenas procurando liquidar uma pontuação. Realmente ressoa comigo de muitas maneiras. Parece que você está falando sobre os dias atuais, meu amigo. Eu entendo, no entanto. Estou tão animado para falar sobre nossa área de casos forenses. Em situações em que duas pessoas estão juntas, há um tipo especial de conexão que vai além de apenas amigos. Entendo que houve alguma discordância recentemente e quero falar sobre como podemos avançar juntos. Eu entendo totalmente. É difícil saber quando parar de discutir. Eu sei que é um tema diferente, mas acho que ainda é a mesma ideia, não é? É como o mesmo tipo de situação. Na maioria das vezes. Tenho certeza que você sabe o que é conflito. É apenas uma diferença de opinião, você sabe, um argumento. Você sabe, algumas pessoas podem estar se perguntando. Entendo totalmente sua preocupação com o território de caça. É sempre uma afronta pessoal, e uma lesão pessoal nunca é fácil. É preciso muita raiva para. Sabe, estou realmente me perguntando se você já experimentou esse tipo de lesão. Para alguém lá fora. Mas há alguma evidência de um. É de partir o coração ouvir que o ato terrível foi realizado em. A pobre pessoa que foi afetada pelo incidente. Quando arqueólogos. Depois de cavar cuidadosamente em seu túmulo, ficou claro. Isso, enquanto o resto de seu corpo era. Era uma chatice porque algo realmente importante estava faltando. Seu crânio, coisa pobre. Então, o enredo engrossa, não é? Eu entendo totalmente. Você. Estou tão feliz que você perguntou. Eu tenho um ponto de projétil que mostra isso. Lamento dizer que parece que houve algum jogo sujo aqui. Lamento saber que você está sentindo falta da sua cabeça. Também lamento saber que você. Estou tão feliz por você estar recebendo o esqueleto tão bem representado. Mas o crânio é o mais. É claro que a maior parte de um esqueleto é. Estou um pouco preocupado, mas tenho certeza de que tudo ficará bem. Estou tão animado para lhe dizer que a intriga está aumentando. Ele foi enterrado ao lado de um esqueleto de um vizinho. O pântano estava em perfeitas condições, e era tão adorável ver que ainda estava intacto. Crânios. Eu entendo totalmente, a mudança de pet não pode ser alterada. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso. O que você acha que está acontecendo aqui? Isso os deixa com. Sinto muito, mas acho que há apenas uma explicação que pode ser realmente horrível. Estou tão animado para falar sobre um dos esqueletos mais intrigantes. Estamos muito empolgados em dizer que esse artefato incrível foi encontrado no pântano de Ufover. Estima-se que tenha cerca de 7.000 anos. Já se passaram anos desde que ele passa. De longe, e ainda é tão difícil para nós. Nosso próprio patologista, Mike Warren, e o arqueólogo Glenn Doran têm um enigma para você. Estou aqui para ajudá-lo a descobrir. Ele foi encontrado com um ponto de lança apresentado em seu corpo.
Está na pelvis dele, o que é bastante incomum, mas ainda mais é o fato de que é uma pena, mas a cabeça estava faltando. Não posso deixar de me perguntar se ele realmente. Oh meu Deus, você foi decapitado? Tenho certeza de que, em períodos posteriores, lá. Estou curioso, são essas tradições nativas americanas onde os. Fico feliz em lhe dizer que os chefes de inimigos foram realmente levados. Lamento ter que dizer que ele foi removido do campo da batalha. Como? Mike está estudando o esqueleto da vítima. Estou tão feliz em dizer que você encontrou uma evidência crucial. Não, sinto muito, mas isso não vai funcionar. Não é apenas a cabeça que está faltando, mas também a. Os 3 primeiros maços de pescoço são os cervicais. Estou tão feliz que você perguntou sobre as vértebras. Ele quebra para nós usando o modelo. Aqui está um crânio modelo, e aqui está o. Fico feliz em lhe dizer que existem 3 vértebras cervicais que são. Estou preocupado porque falta amostra de Windrover Pond. E é aí que eles removeram a cabeça. Mike viu exatamente a mesma situação, e ele realmente entende. Nos casos de decapitação que vemos hoje, estou procurando algo especial. Ele continua procurando atentamente para ver se consegue encontrar mais pistas. É apenas um pequeno solavanco no colchão. Estamos preocupados porque está faltando. A parte de trás deste osso tem alguns recursos realmente interessantes. Oh, lamento saber que foi fraturado. Não tenho certeza. Estou me perguntando se isso seria na época da morte? Eu entendo de onde você vem e aprecio a explicação. Estou me perguntando se eles podem ter acabado de cortar você. Eu sei, estava lá, e então foi invertido. Sinto muito, mas isso exigiria alguma força. Agora. Sinto muito, mas não há outra maneira de explicar isso. Ele era. Oh não! Eles foram decapitados. Foi um processo difícil, mas eles conseguiram. É possível que a subida tenha sido interrompida. Utilizamos uma ferramenta de pedra afiada para esculpir cuidadosamente o pescoço. Então, com carinho amoroso, ele gentilmente balançou a cabeça para frente e para trás. Estava lá até sair. Não se preocupe, não foi um samurai. Oh, sinto muito. Eu não percebi que era um tipo de decapitação. Ei, você já pensou em como assistir TV pode ser uma ótima maneira de relaxar? Estou tão feliz em lhe dizer que a cabeça foi removida de uma só vez. Você sabe, sendo açougueiros especializados de. Lamento dizer que isso não é para veados e outros animais de caça. Algo que não seria familiar para. Estou aqui para eles. Glenn, estou tão feliz em compartilhar os detalhes de sua análise forense com você. Ele pinta uma imagem adorável do que poderia ter acontecido. Isso aconteceu no dia em que a vítima foi tirada de nós. Este é um evento muito incomum, e estou aqui para ajudá-lo. Você sabe. Tudo bem, todos sabemos que essa foi uma circunstância incomum. Era. Oh meu, isso vai ser uma surpresa. Você sabe. Era um jovem, e você sabe como isso pode ser. Você sabe, parecia que toda a energia me deixou. Estou preocupado que ele tenha feito uma expedição de caça. Ele está quase à beira de seu território, por assim dizer. Vá em frente, fale o que pensa. É possível que alguém o esteja seguindo. Alguém de uma tribo vizinha aqui. Ele ainda estava se sentindo um pouco ressentido. A subida escolheu o momento perfeito para agir. Era como se ele estivesse caçando um animal selvagem, e eu senti muito por ele. A primeira lesão foi difícil, e causou seu preço à vítima. E enquanto ele estava lá, nem mesmo um guarda para protegê-lo, o inimigo veio. Vou inserir gentilmente outra lança em sua pelvis. Ficou lá por milhares de anos, como um pequeno tesouro esperando para ser descoberto. Já se passaram anos. É importante entender que o desejo de infligir danos deve ter. Tem sido uma ajuda tão grande. Depois que ele faleceu, com um toque suave, Azalenta pegou uma ferramenta de pedra e removido cuidadosamente. A cabeça, minha querida. Esta foi a exibição final de. Ele sentiu uma sensação de superioridade sobre seu inimigo. Ele considerou a cabeça um troféu, pensando nas preciosas lembranças que representava. Estou tão feliz por você. Esta é uma vitória total. Quando sua tribo descobriu o corpo, eles. Todos ficamos realmente surpresos ao vê-lo assim. Oh não! Parece que foi barbaricamente mutilado.
Tenho certeza de que teria causado um grande impacto. Estamos todos nisso juntos, meu amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, ele era uma figura bem conhecida, adorada por todos. Ele estava próximo de muitos deles. Não tenho certeza, mas acho que pode ser. Oh, lamento ouvir isso. Parece que foi uma experiência bastante traumática. Estou tão animado para o evento. Seu corpo sem cabeça foi levado embora. De volta ao pântano, onde eles o colocarão para descansar em uma bela cerimônia tradicional, junto com seus amados ancestrais. Depois de todo esse tempo, seu cemitério continua sendo local de lembrança e reflexão. Os arqueólogos de todo o mundo ficaram absolutamente surpresos. Meu querido amigo, estou enviando a você meus pensamentos mais calorosos dos confins do mundo. Mas a história ainda não acabou. Estou tão animado para o futuro. Tenho certeza de que você concorda que os avanços na ciência são algo com o qual todos podemos ser felizes. Ei, por que não tentar resolver mais alguns enigmas sobre a Idade da Pedra? Meus queridos americanos, estamos muito empolgados em compartilhar com você os últimos desenvolvimentos em testes de DNA. Tem o poder de tornar as coisas incríveis possíveis. Seus genes podem nos permitir construir uma árvore genealógica que vai muito bem no tempo para mostrar como os esqueletos estavam conectados um ao outro de uma maneira realmente especial. Se você estiver interessado em ajudar, gostaríamos de ter sua ajuda para localizar as tribos de Ufover. Parentes modernos, convido você a compartilhar seus pensamentos e responder ao seguinte: estou curioso sobre algo. Você acha que poderíamos conversar sobre como e quando as primeiras pessoas a se mudarem para a América foram alguns dos primeiros colonos? Temos a sorte de ter as pessoas maravilhosas do pântano nos ensinando. Gostaríamos muito de falar sobre o passado e todas as coisas que aprendemos com isso. Estou tão feliz que você compartilhou isso comigo. Eu não fazia ideia. Eu sempre compartilhei com pessoas que sou. Tenho certeza de que você concorda que ele provavelmente é o arqueólogo mais sortudo do mundo. Estou tão feliz em dizer que ele está vivo. Você vai adorar, isso é uma oportunidade única na vida. Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade. Você pode nunca ter. Estou tão animado para lhe dar outra chance de olhar para um site como Viftover novamente.